aqui é a tia Cris e hoje eu vim aqui para a gente conversar sobre uma aula muito legal da nossa revista da EBD. É a lição 6. Ela fala sobre a força, crianças, e ela também está na Bíblia, é claro, né? Lá no livro de Juízes, no capítulo 13 até o capítulo 16. Depois você chama a sua família e você lê junto com eles para vocês aprenderem bastante coisa sobre essa história. Crianças, o versículo de hoje, da nossa aula para a gente guardar no coração, está lá em Salmos, no capítulo 28, no versículo 7, que diz assim: Deus é a minha força. Crianças, não deixa de pegar sua Bíblia para acompanhar bem de perto essa história. Então, quando a gente fala de forças, crianças, a gente lembra de quem da Bíblia, hein? Quem lá na Bíblia era bem fortão? Ah, isso mesmo, Sansão. Crianças, Sansão ele era um homem muito forte. Mas, infelizmente, ele não usou essa força para glorificar a Deus. Ele desobedeceu a Deus, crianças. E aí, o que aconteceu? O Senhor teve que tomar algumas providências em relação à vida de Sansão. E vocês vão aprender agora. O que aconteceu? O povo de Deus, ele se chamava israelita. Não é israelita, o povo de Deus? Isso aí. E eles tinham um inimigo muito poderoso e malvado, que se chamava Filisteus. Os filisteus queriam toda hora derrotar o povo de Deus. E uma vez o povo de Deus estava passando por um momento, crianças, de muita desobediência a Deus, fazendo coisas feias e desagradando a Deus. E Deus permitiu que os filisteus derrotassem o povo de Deus por 40 anos. 40 anos o povo de Deus sofreu na mão dos filisteus. Mas Deus sempre levantava juízes e profetas para ajudar o povo de Deus, para fazer o povo de Deus vencer e sair triunfante para a glória de Deus. Uma vez Deus levantou um juiz. Ele nasceu com o propósito de ajudar o povo de Deus a vencer os filisteus. E o nome dele era Sansão. Olha como a mãe e o pai dele estão felizes com o nascimento dele. Ele nasceu muito forte, sabe, crianças? E uma vez ele estava no campo, ele percebeu que o Espírito de Deus guiava a vida dele. E aí, com aquela força toda que ele teve, ele matou um leão com as mãos dele. Ele pegou um osso assim, de um jumento, dessa parte aqui do jumento, e matou 1000 homens com aquele osso. E uma vez, criança, sabe o que ele fez com a força dele toda? Ele arrancou os portões de uma cidade com as mãos, crianças. Olha como é que ele era forte. Mas ele tomou algumas decisões erradas, crianças. Ele resolveu se aliar ao povo dos filisteus. Sabe como? Ele se apaixonou por ele cresceu, e ele se apaixonou por uma menina lá do povo dos filisteus. E o nome dela era Dalila. E aí, crianças, o povo lá dos filisteus deram muito dinheiro para Dalila tentar descobrir qual era o segredo dessa força de Sansão. E aí, Sansão não vigiou. O que Sansão fez? Deixou a Dalila convencer ele de que ele podia contar o segredo para ela. Ele até tentou engambelar ela um pouco, mas não teve jeito. Teve uma hora que ele não aguentou e contou o segredo da força dele. A força dele estava nos cabelos dele, porque isso significava que Sansão era um homem escolhido por Deus para ser diferente naquela geração. Sabia, crianças? Igual a vocês. Vocês agora são escolhidos pelo Senhor para ser a diferença nessa geração. E aí ele contou para Dalila esse segredo que estava no cabelo dele. Dalila imediatamente contou para o povo dela, para os filisteus, e os filisteus prenderam o Sansão, e arrancaram os cabelos deles, cortaram as 7 tranças do cabelo dele. E sabe o que eles fizeram? Prenderam Sansão e feriram os olhos de Sansão. Olha como é que Sansão ficou. Vou mostrar para vocês. Sansão não podia mais enxergar, virou escravo deles. Eles fizeram o que quiseram de Sansão, porque Sansão desobedeceu a Deus. E não cumpriu o propósito que ele tinha para usar aquela força dele para a glória de Deus. E aí o que aconteceu? Sansão ficou ali, triste, sendo escravo, perdido, o povo filisteu derrotando o povo de Israel. Aí Sansão fez um último pedido a Deus: eu quero mais uma força só para eu derrotar esse povo. Deus deu essa força para Sansão mais uma vez. Sansão, forte, matou os filisteus, mas nessa hora ele também morreu, crianças.
E aí a morte dele não teve honra nenhuma, ele não fez os propósitos todos que Deus tinha na vida dele com a força que ele recebeu. Crianças, todos nós quando nascemos, nós recebemos dons do Senhor. O Senhor tem tantos propósitos para a nossa vida, para a sua vida, quando você nasceu, para a minha vida. E nós temos que usar tudo isso para a glória de Deus. Fazer tudo para que o nome de Deus seja glorificado na nossa vida. E nunca desobedecer o nome do Senhor por causa disso. Tanto que o nosso versículo, ele fala, Deus é a minha força. É em Deus que está a nossa força. É em Deus que estão todos os nossos talentos. Tudo que o Senhor tem nos dado e tem nos ensinado. Eu espero que vocês tenham aprendido essa lição e que vocês possam dedicar a vida de vocês, a família de vocês, aos caminhos do Senhor sempre. Sempre obedecendo a Deus, sempre obedecendo seus pais, sempre obedecendo seus professores e aproveitando esse tempo para adorar a Deus junto com a sua família. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima, crianças. Tchau! Olá, tudo bem? Paz do Senhor e um bom dia para vocês. Eu sou o professor Bruno da classe de 9 a 11 anos e hoje nós vamos falar a lição de número 6 que se encontra na nossa revista. Você sabe qual é o tema? Olha, se você ainda não adquiriu a revista, meus alunos, está valendo 2 bits graça. Quem sabe, sabe o que eu estou falando. Então, o tema da lição de número 6 diz, e Deus ficou sem a sua casa? Deus ficou sem casa? Eu acho que não. O texto áureo da lição se encontra no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 15, verso de número 22, que diz que obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. Você tem sido obediente? Eu, quando tinha a idade de vocês, na escola dominical aqui dessa igreja, eu aprendi que o alfabeto do cristão não é somente o ABCD, e também, sim, o obedecer. Quando a gente obedece a Deus, a gente recebe várias maravilhas da parte do Senhor. Mas para a gente entender melhor esse texto, nós temos que voltar algumas lições, principalmente a lição de número 2, que diz sobre a construção do templo. A história diz que Deus usou o profeta Natã para falar com o rei Davi sobre a construção do templo, um templo bonito, que seria feito a ordem de culto, aonde o povo teria um lugar fixo para cultuar a Deus e também seria a casa de Deus. Mas Davi não poderia construir aquele templo, porque nas suas mãos havia sangue, porque Davi era um guerreiro. Então, o rei Davi deixa esta missão para o seu filho Salomão, o grande rei Salomão, o terceiro rei de Israel. Passados-se 7 anos no processo de construção, o povo ficou maravilhado, porque o templo era algo muito bonito, onde tinha pedras preciosas, ouro, prata, bronze, até porque Deus tinha dado ordem para colocar o do bom e do melhor daquela época na sua casa. Eu imagino, e imagina você aí em casa, quando o rei foi inaugurar o templo. Imagina ele pegando um pergaminho e lendo, aqui é a casa de Deus, passando isso para o sacerdote lendo e dizendo que Deus estava habitando naquele lugar. Eu imagino que o povo deve ter ficado muito feliz, o povo deve ter pulado de alegria, porque haveria um lugar de culto ao Senhor. Mas com o decorrer do tempo, com o decorrer dos anos, o rei Salomão morreu e outros reis tomaram o seu lugar. Nas lições passadas foram ditos sobre os outros reis. Na lição de número 5, esse foi dito sobre reis bons e reis ruins. E o povo de Judá estava numa época onde existia muitos reis ruins. E a palavra de Deus vai dizer no segundo livro das Crônicas de Israel, capítulo de número 36, verso de número 14, diz que o povo estava começando a adorar outros deuses e estava seguindo a mesma cultura pagã das outras nações. O rei, os príncipes, os governadores, os próprios sacerdotes e o povo estava começando a desobedecer a Deus. E nós sabemos que quando desobedecemos a Deus, isso tem um nome. E o nome disso se chama pecado.
E o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos deixa triste, porque Deus se entristece quando nós pecamos. Então, Deus usou profetas, Deus usou sacerdotes que tinham compromisso com ele para avisar o povo, para mudar, para que o povo viesse a se arrepender, para que o povo acordasse, porque Deus tinha maravilhas para fazer no meio de seu povo. Mas o povo ele não queria saber disso. O povo queria viver igual os outros povos. Então, passado-se algum tempo, e aí a palavra de Deus vai dizer no segundo livro de Reis, capítulo 24 e 25, sobre o rei Nabucodonosor da Babilônia. Imagina, o rei Nabucodonosor entrou dentro da cidade de Jerusalém, em Judá. Houve uma luta, houve uma batalha, aonde o povo de Deus saiu derrotado e muitos foram cativos, foram levados escravos para outra terra. E aí eu trago uma mensagem para você. Imagina você num dia de domingo, com seu pai, com a sua mãe, com seus primos, com seus colegas, você fazer aquele churrasco depois da escola dominical, hein? Depois da escola dominical. Então você brincando, se divertindo e do nada alguém entra dentro da sua casa, prende você, prende seu pai, prende seus amigos e diz: a partir de hoje você vai para outra terra e logo depois vai fazer tudo o que eu mandar. Foi mais ou menos assim que o povo estava. Logo aqui atrás vai aparecer a imagem do povo cativo, o povo sendo amarrado, o povo sendo levado. E você sabe o que aconteceu com o templo? Você sabe? Você sabe? Sabe o que aconteceu? O templo foi destruído. E tudo que tinha de bom e do melhor, ouro, prata, pedras preciosas, o rei Nabucodonosor roubou tudo para ele. Passado-se um tempo, do povo já na Babilônia, triste e cabisbaixo, porque tinha reconhecido que desobedecer leva por caminhos ruins, logo o que acontece? O povo começou a voltar a cultuar Deus, mas em pequenos lugares. O povo ficava triste porque lembrava daquele grande templo onde a presença do Senhor habitava. Mas eles não deixaram de cultuar a Deus. Com isso, a palavra vai dizer que o povo se entristeceu. Lá no Salmo de número 137, conta um pouco da história, dessa tristeza que o povo estava passando dentro do cativeiro. Passado-se mais um pouco de tempo, e nós temos que lembrar que no cativeiro, Deus não abandonou o seu povo. Viu como Deus é bom? Deus nunca te deixa sozinho. Deus não abandona você jamais. E também não abandonou o seu povo quando o seu povo estava no cativeiro. Livrou Daniel da cova dos leões, livrou os amigos de Daniel da fornalha ardente. E com o passar do tempo, porque o tempo do cativeiro durou 70 anos, Deus levantou reis para ajudar o seu povo. Um exemplo disso é o próprio rei Ciro da Pérsia, que livrou o povo do cativeiro e ainda ajudou eles a reconstruírem o templo. Para você saber melhor sobre essa história, leia com o papai e com a mamãe, porque é um momento em família, de ler a palavra de Deus, o livro de Esdras e o livro de Neemias, para você também entender como foi a saída do povo pós-cativeiro. Então, Deus ficou sem casa? Olha, acredito que não. Até porque o povo já tinha saído e construiu um templo. Mas depois de muito tempo, nasce um menino. Esse menino se chama Jesus, que viveu entre nós, que morreu na cruz do Calvário, que perdoa os nossos pecados e mora dentro do nosso coração. Claro que você sabia disso, não é verdade? A própria palavra de Deus vai dizer, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, verso de número 23, diz: E respondeu Jesus e disse: Aquele que me ama, me obedecerá e obedecerá a minha mensagem. E o meu Pai o amará. Então, meu Pai e eu viemos e viveremos nele. Você está vendo que quando nós obedecemos a Deus, Deus ele mora dentro do nosso coração? Então, lembre sempre de obedecer o seu pai, de obedecer a sua mãe, porque fazendo isso,
vai trazer coisas boas. Na lição de número 5 foi dito, no quiz do professor Diego, nas perguntas, que nós temos que obedecer pai e mãe porque é um mandamento, como diz a palavra de Deus em Efésios. Então, lembre sempre de mandar os vídeos da EBD para um coleguinha seu que não é da igreja, porque nós temos que lembrar que este é o ano do discipulado, hein? Ganhe almas para Jesus. Então, meus alunos, eu desejo, antes de terminar, eu desejo que vocês venham ser muito abençoados. Mas eu gostaria de ler uma palavra que se encontra no livro de Salmos, capítulo de número 100, verso de número 5. Eu gostaria de ler com todos vocês. Tudo bem? Já pegou a sua Bíblia? Dedo no gatilho? 1, 2, 3 e... Foi! Ah, vocês estão ligados, né? Então, vamos ler. Pois o Senhor é bom, e o seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade não tem fim. Você está vendo? Deus é fiel, Deus nos ama, Deus sempre quer o melhor para a gente. Mas lembre-se, temos que sempre andar em obediência, porque Deus mora dentro do nosso coração. Então, eu gostaria de fazer um apelo para você que está me vendo, que ainda não aceitou Jesus, que ainda acha que, eu vou para a igreja, como disse na lição de número 5, eu pego a Bíblia, eu leio a Bíblia, mas às vezes eu leio, às vezes eu não leio. Vamos fazer uma oração para que Deus possa mudar a sua história e que você aceite a Jesus como o único e verdadeiro Salvador? Vamos fazer? Feche seus olhos, bote a mão no seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, porque eu te aceito como o único e verdadeiro Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, livra-me de todo o mal, perdoa os meus pecados, Senhor. Eu sou seu. Muito obrigado. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Já aceitou Jesus? Então fique tranquilo, porque daqui para frente o céu é o limite. Tá bom? Fica com Deus. Até a próxima e tchau!